Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse primeiro episódio, que faz parte de uma série de webinários que são fruto, resultado de um projeto de extensão denominado ProDesign, do curso de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, nosso principal objetivo aqui é trazer, né, os nossos queridos designers egressos do curso, de épocas diferentes, de momentos diferentes do nosso curso, das mais diversas áreas de atuação profissional, e todos eles com algumas coisas em comum. Acho que as duas principais o DNA mackenzista, né? E a paixão pelo que fazem. Então, a gente acompanha os nossos ex-alunos pelas redes sociais, a gente vibra com cada conquista deles, a gente consegue acompanhar os passos profissionais, e aí, então, a gente vai trazendo os designers para conversar com a gente, para trocar experiência e para inspirar, né, os nossos atuais alunos. E para isso, hoje eu trouxe a Tabata Romão, que ela aceitou o meu convite, é uma querida ex-aluna nossa, todos os professores sempre comentam muito, viu, Tabata, a sua atuação lá como aluno e a sua atuação profissional, e uma designer da qual, particularmente, eu sou fã, né? Então, eu adoro o trabalho da Tabata, e aí, então, é uma honra, uma satisfação poder ter essa conversa com a Tabata hoje aqui. Então, Tabata, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. E aí eu queria começar com uma pergunta, né? Porque eu conheço o seu trabalho, mas acho que as pessoas que estão nos assistindo não. Então, eu queria começar perguntando para você o que você faz, né? Com o que você está trabalhando, como que você atua profissionalmente na área de design. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. E, bom, o meu nome é Tabata, eu tenho 26 anos, me formei em Design pelo Mackenzie em 2016 e, atualmente, eu trabalho como designer de estampas e freelancer de ilustrações. Eu trabalho em uma empresa têxtil, de tecido e estamparia. E, bom, lá eu sou responsável por criar ilustrações, desenvolver composições visuais, que serão finalizadas a partir do uso de técnicas de rapport, que são criações de padrões de estampas que serão depois repetidas quando a estampa for gravada no tecido. Então, eu pesquiso tendências, eu tenho que estar sempre por dentro do mundo da moda, do que está rolando, porque os clientes, eles acompanham muito os desfiles, né? Então, se está rolando um desfile da semana, já para a semana que vem, eles já estão querendo algo assim na loja deles, né? Então, a gente tem que estar sempre acompanhando. E quanto a ser freelancer de ilustração, é que, bom, eu sempre gostei muito de desenhar, de ilustrar, e eu gosto muito das diversas áreas que acompanham a ilustração. Então, além de eu fazer estampas, eu gosto muito de ilustrar livros, fazer quadrinhos, tudo que for relacionado à ilustração, eu estou aceitando. Quando você falou dos clientes, né, da parte de estampas, os clientes, eles são, não é o cliente final, não é o consumidor final, né? A gente, bom, eu vou falar, quando eu entrei na empresa, né? A minha empresa, até 2018, a gente trabalhava com o mercado nacional. Então, nós trabalhávamos com marcas, por exemplo, C&A, Renner, Morena Rosa, Shoulder, Levis Blanc, Boá, Cantão, Coisas de Maria, marcas brasileiras, diversas, né? E depois de 2018, a minha empresa ela começou a focar no internacional
e mudou totalmente o rumo. A gente não trabalha mais com marcas nacionais, agora somente com marcas internacionais. Então, hoje em dia eu trabalho muito com a Zara, com Bershka, Pull&Bear, Mango, marcas que tem muito na Europa, Estados Unidos, nos países orientais. Algumas, infelizmente, ainda não tem aqui no Brasil. E legal isso que você falou, Tabata. E aí agora eu fiquei com uma curiosidade. Existe alguma diferença? Quer dizer, diferença lógico que existe, mas você consegue identificar algum padrão na diferença entre trabalhar para esse mercado aqui pro consumidor nacional e trabalhar nesse mercado internacional? Existe alguma diferença? Nossa, completamente. Sendo até que foi difícil essa nossa transição do mercado nacional para o internacional, porque a maioria das marcas, você juntando elas, as nacionais, elas querem trazer muito do que é o Brasil nas estampas. Então, é muita estampa tropical, é muita estampa colorida, com florais gigantes, folhas gigantes, né? E já o internacional, putz, nada a ver. São coisas super minimalistas, tem muito paisleys, né? Que são tipo... depois eu mostro um exemplo, mas são muitos detalhes. E as cores também, elas não chegam a ser tão vibrantes quanto o brasileiro. Eles gostam de cores mais sóbrias, cores mais escuras, né? Foi difícil essa nossa transição. Ainda mais porque a gente só atendia também o mercado feminino. E com o internacional, a gente conseguiu entrar, quando a gente começou a trabalhar com a Zara, além do feminino, a gente começou a trabalhar com o masculino. Então, foi outra dificuldade que a gente passou a ter, porque o masculino, ele não tem isso de flores, quer dizer, até tem, mas não chega a ser um feminino, né? Então, foi difícil essa nossa transição, mas a gente conseguiu engatar. Legal. E mesmo, Tabata, mesmo sabendo que a empresa para a qual você trabalha é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, a encomenda, o briefing para vocês é esse briefing mais soft, assim como você está falando? Ou seja, nunca nenhuma empresa, nenhum cliente aproveitou o fato de vocês serem uma empresa brasileira e explorar um pouco desses elementos da nossa identidade? Olha, muito difícil, porque eles gostam muito de seguir os desfiles. É sempre muito os desfiles. Eu acho que a Zara, de vez em quando, porque como a Zara ela é uma marca de varejo bem internacional mesmo, né? Ela tem em diversos países, tem até a diferença da Zara Conosur, que ela atinge os países latinos, e a Zara dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, para a Zara Conosur, eles costumam pedir estampas que até têm um tropicalismo brasileiro, né? Com os florais gigantes, os coloridos, mas a Zara ela seleciona muito bem o que ela acha que vai vender para cada país. Então, é engraçado que eu chego até, às vezes, a fazer alguma estampa e eu torço muito para vir para o Brasil para conseguir comprar. E às vezes não vem. Às vezes a minha estampa ela fica lá somente na Espanha e nos Estados Unidos, porque eles acham que não vai vender no Brasil, né? A última estampa que você postou lá da Zara, uma camisa masculina, ela veio para o Brasil ou não? Ela veio para o Brasil. Veio? Ah, que legal. E mais, ela apareceu em alguma pessoa que estava no programa da Fátima. Ah, que legal, que bacana. É. Tá. Assim, aí acho que agora a gente está matando de curiosidade aqui, quem está assistindo a gente, você trouxe umas imagens do seu trabalho, não trouxe? Sim, eu trouxe. Vou compartilhar aqui a Compartilhe, tela. por favor.
Tá, então, Perfeito. é, essas primeiras imagens que eu separei foi de quando eu entrei na empresa, que eu comecei a trabalhar com a Antix. A Antix é uma marca brasileira, totalmente feminina, voltada para um público entre 20 a 40 anos, atinge mais as mulheres mais velhas. E, bom, a marca ela tem esse estilo romântico e fofinho ao mesmo tempo, né? Ela ela usa muito esse traço aquarelado, né? Então, eu separei aqui só algumas estampas de quando eu entrei na empresa, que eu gosto de ver a diferença de quando eu entrei e para as estampas que eu faço de hoje em dia, né? Já que eu estou há 6 anos na empresa. Então, foi sempre esse negócio de bichinhos fofinhos, né? Bichinhos fazendo coisas humanas, né? Tem um bichinho com biquíni. E aqui já começou a evoluir um pouco, pode notar até que as estampas, elas são criadas de formas diferentes, né? Essa aqui, por exemplo, é uma estampa barrada. A gente também segue um tamanho certo para fazer determinado tipo de estampa. Por exemplo, essa, sendo uma estampa barrada, eu tive que fazer de 64 centímetros de largura por 180 de altura, com bom, 180 de altura, porque ela ia ser transformada num vestido longo, né? Aí aqui um tema, o interessante dessa marca é que ela sempre tem uns temas diferenciados, né? Então, essa aqui era bichinhos da floresta. Essa outra era algo mais aquático, esportivo, né? Pode ver que tem uns hipopótamos fazendo esgrima, né? Aqui eles nadando. Aí aqui o tema foi oriental. Aí que eu já comecei a evoluir um pouco mais o traço, né? Dei alguns detalhes a mais. Essa aqui foi um tema que era de labirinto, que aí eu tinha que fazer castelos, é, jardim encantado. E essa estampa eu peguei só algumas partes de como que eu monto a estampa, né? Então, por exemplo, aqui tem no papel o rascunho que eu fiz, e a gente sempre tem que fazer os elementos separados para ser mais fácil depois de montar no computador. A gente utiliza o Photoshop e o Illustrator. Na maior parte, o Photoshop, porque o Illustrator seria mais para fazer coisas mais sólidas, né? Então, aqui já está no meio do processo de pintura, e depois a estampa ficou assim, essa aqui do lado esquerdo. E você sempre tem que fazer os desenhos separados, até porque depois, e deixar também em layers separados no Photoshop, porque sempre o cliente ele quer botar o dedinho ali, sabe? E, às vezes ele quer mudar a cor, ele não gostou de algum elemento, ele pede para trocar, ou ele pede para diminuir, que ele acha que ficou muito grande na peça. Aí aqui foi uns florais aquarelados que eu fiz. Esse tema foi super legal da Antix que eu fiz, que era relacionado a filmes. Então, a marca, junto com a coordenação da minha empresa, eles selecionaram diversos filmes que a gente poderia ilustrar. Então, esse aqui, ele foi o Grande Hotel Budapeste. Aí aqui, os desenhos que eu fiz, sempre animaizinhos, né? Coelhinho, ratinho, tudo relacionado ao filme. Aqui eu fiz como se fosse, opa, como se fosse partes de dentro do hotel, né? Essa foi a minha proposta de estampa. Aqui eu montei a minha estampinha e aqui eu peguei uma modelinho da internet e eu apliquei a estampa só para mostrar para o cliente como ficaria na peça, né? E aí, no fim, ela fez assim.
Às vezes acontece mudança de coloração, mas aí já não é mais comigo. A equipe de criação, ela cria a estampa e faz uma proposta de cor e de tamanho da estampa que eu acho que vai ficar legal na peça, né? Depois, a estampa ela parte para a equipe de coloração, que vai trocar mais diretamente com o cliente o que ele está querendo de cor, se são cores mais alegres, porque é verão, ou se não, umas cores mais frias, porque ele quer fazer para o inverno. Aí, essa, continuando no tema, eu fiz inspirado no filme do Charlie Chaplin, Luzes da Cidade. Então, aqui eu fiz o Charlie Chaplin e a moça, a florista, né? E a cidade de Londres atrás, com umas florzinhas para deixar romântico, né? Então, aqui seria um exemplo de como é apresentado para o cliente. Então, aqui a estampa do lado, a aplicação, o loginho da empresa. Aqui a gente separa cada designer por um DS. Aqui na minha empresa a gente separa cada designer por um DS, porque antes, isso mesmo, antes de eu entrar na empresa, colocavam o nome do designer na estampa e apresentava para o cliente. Aí o cliente, a Tabata faz estampa boa, então só vou querer estampa da Tabata. Então achou melhor colocar um número para cada um, né? Aí aqui como ficou no final também, ela fez uma saia. Essa aqui eu fiz inspirada na fábrica de chocolate. Então, eu fiz uns docinhos, florzinhas sempre, né? Tem que deixar romântico. O barquinho. Essa foi a que eu mais amei de fazer, que foi inspirada no Indiana Jones. Então, foi muito legal também nessa coleção, que eu peguei a lista de filmes que a gente precisava fazer e eu assisti todos os filmes, para eu ter ideia, para eu entrar mesmo em como que eu ia fazer a ilustração, né? Então, esse do Indiana Jones, eu assisti os 3 filmes para poder fazer. Então, tem referências de todos os filmes aqui. Tem o trem de, sei lá, qual número de filme que é, tem ele correndo em cima do trem, tem ele fugindo dos capangas, tem ele correndo dessa bolona de pedra, né? Ele na armadilha, ele no meio da ponte. Eu tentei trazer todos os filmes. E esse eu fiz na aquarela. Então, aqui no papel, como eu fiz, tudo bem separadinho. Os personagens. E aqui já foi o começo de eu montando a estampa. Esse foi inspirado na Dama e o Vagabundo. Então, fiz os cachorrinhos. E a cidade também, inspirada no filme. E aí, no final, ficou assim na peça. Dá para perceber bem a diferença de coloração, né? Essa aqui foi a minha proposta e no final ela acabou trazendo um pouco mais de rosa, né? Deixando algo bem mais verão. Essa eu fiz inspirada em Harry Potter, então eu fiz um gato Potter. Fiz as chaves, as cartinhas, o Globo de Ouro. E assim ficou no final da peça. Então, dá para anotar que essa, por exemplo, é uma estampa que se chama estampa corrida, porque, enfim, ela não tem esse formato de barrado, né? Que tem essa, que seria para vestidos longos. Ela, você pode fazer uma camiseta e uma regata, que onde cair a estampa fica legal para fazer o corte na peça. A outra, ela tem um formato que você tem que pensar melhor em que peça que você vai fazer, né? Essa, acho que era uma época de Dia dos Namorados. Aí eu fiz coisas bem românticas, tem Túnel do Amor, tem como é que é o nome? Não é chafariz? Enfim.
Isso, fonte, obrigada. Tem, tipo, a fonte do amor aqui no cantinho. E aí, outra marca que eu também trabalhei foi uma marca infantil, que é lá de Fortaleza, chamada Coisas de Maria. Essa coleção foi inspirada em Alice no País das Maravilhas. E, bom, por direitos autorais, eu precisava criar uma nova Alice, que não tivesse cabelo amarelo da Disney, né? Então, eu me inspirei na verdadeira história da Alice, que a Alice, ela realmente existiu. Ela foi uma menina que o Lewis Carroll, o autor da Alice, ele acompanhava muito essa menina, ele gostava de contar histórias para ela, né? Foi assim que ele acabou criando a história, por causa dessa menina, a Alice. E, bom, pelas fotos que eu encontrei, ela tinha um cabelo chanelzinho, ela tinha franjinha, né? Aqui os outros personagens da Alice. Demais coisas para o cenário, as árvores, arbustos. Quando ela cai do buraco e os demais objetos. A rainha. E aqui já é a montagem final da estampa. Essa outra estampa que eu fiz. Mais uma estampa com os elementos. E na peça como ficou. Bom, e a Zara agora, né? Os meus projetos recentes. Essa aqui foi a minha primeira estampa vendida para a Zara. Eu comecei trabalhando com o público masculino, quando eu fui para o internacional. Essa aqui foi uma das estampas que eu fiz. Eu utilizei o Procreate, do iPad, e assim ficou no final na peça. Essa era uma estampa, eu tinha que dar uma outra cara de animal print. Então, eu fiz uns jaguares aqui, né? E assim ficou na peça. Proposta cartoon. Eu adoro que a Zara, quer dizer, eu digo até o internacional, eles gostam muito de fazer estampa cartoon. Gente, eu me sinto realizada, porque eu adoro criar personagens, fazer essas coisas malucas. E aí ficou assim no final na peça. Essa aqui, que eu queria ter tanto comprado, foi parar só na China. Você acredita nisso? Essa também. Essa aqui foi até a minha proposta de coloração. Eu fiz com canetinha e com marcador Copic. Tudo no papel. E aí eles mudaram a cor. Eles preferiram fazer nessa coloração. Como se fosse o negativo da estampa, né? Aí essa outra, só para mostrar como eu cheguei a fazer no papel, né? Eu falei no comecinho que seria bom, é sempre melhor, na verdade, você fazer os elementos separados, mas eu, às vezes, eu acho que eu acabo sendo, às vezes, mais criativa quando eu faço tudo misturado, assim, numa folhona, né? Pelo menos para esse briefing, que eu precisava fazer algo cartoon, meio misturado com palavras. Então, eu achei melhor fazer tudo misturado e que se viesse problema depois, que a Tabata do futuro que lidesse com isso. E assim ficou no final na peça. Essa também fiz no papel, com marcador, e assim ficou no final da peça. Essa até apareceu em um dos participantes do Big Brother agora. Essa também de cartoon, estilo história em quadrinhos. E no final ficou assim.
E, bom, um projeto que eu fiz em 2019 e que saiu agora, a minha empresa fez uma parceria com a Natura, que eles queriam reformular a linha Águas deles, que eles queriam deixar ela mais moderna. Então, a gente precisava, a princípio, dar algumas opções para pelo menos duas fragrâncias que de 6 fragrâncias que eles iriam fazer, eles queriam pelo menos antes que a gente propôsse dessa proposta de duas antes, né, para a gente entender qual que seria o traço que definiria a embalagem, né? Então, eles pediram a princípio que eles queriam algo que fosse bem diferente, que as folhas fossem diferentes, que talvez tivessem pontilhismos, né? Eles não queriam nada realista, nada antigo, algo que parecesse bem novo. E pelas referências que eles tinham passado para a gente, eles queriam padrões, né? Então, estampinhas no meio desses elementos, né? Então, essa foi a minha proposta para flor de laranjeira e para lavanda. Aí eles pediram para trocar, eles achavam que estava muito realista aquelas, pediram uma outra proposta que fosse mais abstrata. Então a gente focou só em uma delas para ser mais assertivo, não ter que fazer a mais, né? Aí eles não gostaram. Eles pediram que talvez trouxesse um geométrico no meio da estampa, que eles gostavam das flores da lavanda, mas que ainda faltava alguma coisa, algo mais moderno. E aí, olha a diferença que a gente acabou chegando, né? Algo bem mais abstrato. Aí, quanto eles gostaram bastante dessas figuras pretas, mas eles achavam que ainda tinha, que estava muito, né? Estava ainda carregando na embalagem, né? Aí a gente fez essa proposta e eles gostaram. Então, aquela foi para lavanda, violeta. O meu foco era só a ilustração e a gente precisava só dar uma proposta assim de como a gente achava que poderia ficar na embalagem, né? O resto, quanto à tipografia, quanto aonde ficaria essa partezinha aqui da identificação do produto, seria com eles. Aí aqui, quando a gente apresentou para o cliente, meio que a estampa, né? A aplicação na embalagem, as demais embalagens, quando a lavanda foi aprovada, a gente fez as outras fragrâncias, a violeta, jabuticaba, a flor de laranjeira, e no final ficou assim. Acabou de sair, na verdade. Flor de laranjeira, violeta, jabuticaba. Ah, bom. E agora, mudando um pouco da estamparia, indo para o meu trabalho de freelancer, esse aqui foi um projeto que eu fiz em 2020, ano passado, né, que saiu, que foi de ilustração para livro. E eu fiz esse, que é um livro infanto-juvenil chamado A Menina do Piano Alemão. O autor ele queria que fosse ilustrações em preto e branco. Ele já tinha, na verdade, o livro número 1 e o 2, feito por outros ilustradores, e ele queria que eu fizesse o terceiro. Então, para não fugir muito do primeiro e segundo livro, que eu já tinha visto que tinha muita utilização de achuras, né? Mas achuras mais feitas com pontilhismo, eu dei uma outra cara. Então, essas daqui são algumas ilustrações do livro. E é isso. Eu tenho também aqui para mostrar o meu Behance. Eu tenho até alguns projetinhos aqui. Tenho projetos do Mackenzie aqui. Legal.
Esse aqui é o meu projeto com a Zuleika de tipografia, que eu fiz sobre a fonte futura. E aí, no final, a gente tinha que fazer um folderzinho. Projeto da Havaianas, que eu fiz com o rosto do John Lennon. Mas esse aqui também, ele foi acho que de laboratório, que você precisava pegar o seu rosto e fazer uma paisagem com base nele. Meio ilusão de ótica, sabe? E aí, eu tenho outro projeto da Antiques, que eu fiz o lookbook deles de 2018. Eu fiz as ilustrações da capa, a contracapa. Então, essa aqui foi a capa, o verso da capa, folha de rosto. Aí aqui os créditos e a contracapa. E tem um videozinho aqui. E também eu fui a capa do site, a ilustração. Tive que gravar um videozinho de um processo de pintura, de uma partezinha do lookbook, que eles precisavam mostrar em uma reunião entre eles, da marca. Esse vídeo ele tá acelerado, né? Mas eu queria uma curiosidade, assim, quanto tempo que você levou para fazer essa tela? Eu acho que 2 dias. Uau. Porque você precisa de um tempo primeiro só para pesquisar as referências que você vai utilizar, né? Sim. Depois, as cores, você começa a ter mais ou menos a ideia do tamanho que você vai fazer dos elementos. E para usar aquarela, dependendo do que você for fazer, você tem que, às vezes, fazer a base na tinta, esperar secar, aí você pinta por cima de novo, aí você espera secar, aí pinta de novo. E como eu sou detalhista também. Sério? Cara. Porque você comentou do Procreate, né? Então, assim, a aquarela, ela tem um tempo, né? Ela tem o tempo dela também, né? Que a gente tem que respeitar o tempo do material e do suporte, né? Sim, O Procreate, a gente consegue E, passar por tudo isso, né? De maneira imediata. Agora, o material físico ali, ele tem o tempo dele, né? sim. E que mais que eu tenho aqui? Bom, eu tenho as demais estampas que eu fiz recentemente para a Zara. Eu tenho essa aqui, que é até a que eu estou usando. Uhum. Essa aqui eles aproveitaram bastante a estampa. Eles fizeram bermuda, fizeram camisa, fizeram chapéu. Olha. Essa é aquela padronagem estampa que você disse que ela é corrida, né? Que em qualquer peça que você for Isso, fazer, ela dá certo. exatamente. Aí aqui tá o desenho que eu fiz no papel. Ainda bem que o cliente não quis mudar nada, senão seria mais difícil, né? Porque, de É. novo, o essencial é que você faça os elementos separados, né? Mas na hora, por causa do briefing, eu achei que eu seria mais criativa fazendo assim, né? E deu certo. Ô, Tabata, descompartilha um pouco sua tela aqui para a gente poder conversar um pouco. Claro. Eu vou ficar falando aqui até. Mas a ideia era essa. Você vê que assim,
eu nem interrompi, eu nem fiz pergunta, porque eu falei, fiquei entusiasmado aqui com a sua apresentação e com seus trabalhos são lindos, seus trabalhos são maravilhosos. E, Obrigada. Tabata, uma pergunta. Como que, assim, pelo que eu pude perceber, aí eu não sei se eu tô certo, mas você geralmente começa o processo à mão, é isso? Desenho à mão. Depende do briefing. A gente tem dois tipos de briefings diferentes. Tem o briefing que às vezes o cliente passa, que ele acha que está faltando na coleção dele, e também tem os briefings que a gente cria para talvez ajudar o cliente que ainda não tem muita ideia de como ele vai fechar a coleção dele. Sim. Então, a gente dá uma olhada no que está rolando agora, no que está sendo tendência, e a gente cria algumas ideias de coleção. São coleções que cada designer faz umas 5 estampas por semana, de acordo com o briefing. Então, por exemplo, essa semana eu peguei, sei lá, um briefing que eu tenho que fazer florais aquarelados. Então, eu vou passar a semana toda fazendo floral aquarelado. Com fundo preto, com fundo branco, floral grande, floral pequeno, espalhado, diversas opções. E aí, na outra semana, assim que eu acabei o briefing, as pessoas que trabalham no estilo, que elas que mudam a coloração da estampa, elas que dão uma ajustada na coleção para tudo ficar mais ou menos do mesmo formato, sabe? Com a mesma cor, né? E aí elas mudam a coloração, depois passa para o pessoal do comercial, que são essas pessoas que trabalham, que falam diretamente com o cliente. Aí eles que vão apresentar as nossas estampas para o cliente. Uma frase que eu ouvi essa semana, né, de uma aluna e que eu vendo todo esse seu trabalho, que é muito criativo, muito expansivo, que tem muita expressividade, né? Eu fiquei pensando agora e queria fazer essa pergunta para você no seu contexto. Você já teve algum bloqueio criativo? Nossa, Ah, é? bah, caramba, ainda mais quando às vezes eu pego briefings que são muito semelhantes em uma semana e na segunda semana, às vezes o cliente gostou tanto que eu tenho que voltar para aquele briefing e fazer mais estampa. Aí eu, puta, eu já fiz estampa com a pessoa de boné, já fiz a pessoa de skate, já fiz ela de surf. O que mais que eu vou fazer com essa pessoa que tem que aparecer na Sim. estampa? Nossa, eu fico pesquisando milhões de refs, eu troco com as outras pessoas também que trabalham comigo, para a gente ajudar um ao outro, porque realmente tem hora que é complicado. Então, e aí acho que você já respondeu uma segunda pergunta que eu ia fazer. Num bloqueio criativo, por exemplo, né? O recurso que você busca é qual? Outras referências, dar uma oxigenada, é isso? Sim, eu procuro, na verdade, ir para um outro método de referência. Então, por exemplo, se eu estou pesquisando referências no Pinterest, e para mim, eu acho que eu já vi tudo que eu tinha que ver no Pinterest. Então, sei lá, eu acho que eu vou ouvir música, eu vou ver algum filme, vou ver o que está acontecendo no momento, né? Eu tento, sei lá, ver algum videoclipe que saiu agora, ou se não, ver alguma Instagrammer, alguma blogueirinha que também está no momento para eu entender o que que ela está usando agora, né? Ver também referências de outros ilustradores, enfim, eu tento buscar outras coisas para abrir as minhas ideias. Uma outra pergunta, assim, a gente vendo você falar dessa maneira tão plena, com um trabalho tão lindo, tão bonito, é uma pergunta, é uma curiosidade minha. Você se estressa? Você tem prazos Ai, sim. apertados? Sim?
Gente, eu acho que é normal, né? Quem nunca teve algo que apareceu, assim, tudo bem se é 6 horas da tarde, mas precisa que você termine hoje, porque vai apresentar amanhã para o cliente, porque ele pediu agora. E se eu não fizer, não vai vender, sabe? Aí eu, putz, aí já cheguei várias vezes até ficar 11 horas da noite, meia-noite, tendo que fazer coisa para o dia seguinte. Às vezes a galera nem dorme, ou chega super cedo na empresa para poder finalizar as coisas, né? É normal, sempre tem, Então, acontece isso com você também. acontece. Assim, eu acho que cada um de nós, designers, a gente sente de uma maneira diferente, nos toca num ponto diferente, mas queria saber de você, é, qual que é a sensação quando você vê uma estampa sua, um produto seu na prateleira, assim, na loja? Nossa, quando eu comecei a trabalhar na empresa, e aí eu vi a minha primeira estampa lá na loja da Antiques. Assim que a minha chefe avisou, Tabata, já tem estampa nossa lá. Putz, eu fui correndo para lá, aí eu pegava a estampa, eu olhava, às vezes a minha mãe ia junto comigo, né, para ver as estampas, né? Olha, mãe, fui eu que fiz. Esse aqui foi o Marcelo que fez, esse aqui foi a Jéssica. Aí a minha mãe ainda ela fazia questão de falar para o vendedor que eu tinha feito a estampa. Ela falava, tá vendo? A minha filha que fez. Daí a vendedora ficava, É, uhum. Tipo, tá querendo desconto, é. Mas até hoje, puxa, quando eu vejo as minhas coisas na Zara, da Natura que saiu agora, é sim, muito gratificante, porque você lembra todo o trabalho que você teve, né? Por exemplo, da Natura, eu fiquei mais de um mês fazendo essas propostas para eles, que eu fiz várias propostas, como eu mostrei, né, que não estava dando certo, foi frustrante para mim no começo porque eu não estava conseguindo entender o cliente e ajudar ele, né? E aí, quando finalmente deu certo e eu vi que agora que saiu, puxa, nossa, que alívio e que sim, bom que deu tudo certo. legal. Nossa, que demais, assim, muito, muito bacana. Professora Grace acabou de mandar uma mensagem aqui no chat falando parabéns, felicitações pelo seu trabalho. Obrigada. Tabata, como a gente está se encaminhando aqui para os momentos finais aqui, né, da nossa fala, aqui da nossa conversa, então aí eu vou fazer o nosso bate-papo aqui, as nossas perguntas finais para a gente poder entender um pouquinho mais outros aspectos aí, e principalmente no que diz respeito à sua formação, tá bom? A Verônica também está falando, olha, trabalho espetacular. Das estampas brasileiras, o que você acha Obrigada. que... Espera aí que é uma pergunta aqui, deixa eu ver. Das estampas... perdão, então, parabéns, trabalho espetacular. Das estampas brasileiras, o que você acha que interessaria ao público marcas internacionais e o que pensa que deveria ser modificado, adaptado nas nossas estampas para atingir este público? Das estampas nacionais para atingir o internacional. Eu acho que. Putz, eu acho que nacional é nacional. Internacional, internacional. Eu acho bom a gente ter essa nossa identificação, porque para o internacional, como eu disse, é algo muito diferente, né? A gente acaba perdendo muito a nossa identidade brasileira quando a gente tenta se adequar ao internacional, porque, como eu falei, eles gostam de coisas mais minimalistas, né? Ou às vezes algo muito street, né? Que mais? Coisas não muito extravagantes, né? Mas, bom, não sei se eu fugi muito Não, da acho que sim. pergunta, se eu Ou respondi. seja, se a gente, para a gente fazer a adaptação
pelo que eu estou entendendo, né? Assim, fazer a adaptação das nossas estampas, por exemplo, para esse mercado internacional, a gente acabaria perdendo a nossa essência ali, né? Exatamente. Acaba perdendo o público brasileiro, porque Sim. é muito difícil o brasileiro é, também usar o que na Europa usa, né? E a Natália, ela pergunta aqui, primeiro ela fala assim, Tabata, primeiramente, parabéns pelo trabalho, é lindo. Aí eu gostaria de saber qual é a parte mais difícil ou estressante de fazer as estampas. Todas? Eu acho que, não sei, depende. Ai, sendo bem sincera, depende de como você está no dia. Às vezes você está super inspirado para desenhar, então você acaba fazendo todos os desenhos que você precisa fazer para a semana, sabe? Você já faz as 5 estampas em desenho. E aí, putz, eu tenho que cortar os elementos no Photoshop, eu preciso criar o padrão da estampa. Eu acho que se eu fosse dar um exemplo mesmo de algo muito estressante para mim, é quando a estampa ela tem muitos elementos e são elementos diferenciados, ou que nem quando eu mostrei aquelas estampas da Antiques, aquelas estampas da Antiques eu demorava, aquelas barradas grandonas, eu demorava uns 2 dias, não, eu ficava às vezes a semana toda fazendo aquela estampa, porque eu precisava pensar bem como que ficaria cada elementinho, tinha que deixar bem romântico, então não podia ser muito grande, eu tinha que imprimir no papel para ver se o olho do bichinho estava saindo, se o pelinho que eu tinha feito estava saindo, se estava muito grande para aparecer na estampa, porque também tinha um tamanho certo que eu podia fazer o bichinho, né? Eu tinha que deixar ele mais ou menos 6 centímetros, 6,5 centímetros. Às vezes acabava perdendo o detalhe na impressão, putz, eu tenho que arrumar o detalhe do bichinho, às vezes muda a cor também. Eu acho que estampas com mais detalhes são as mais estressantes de fazer. E ontem, quando eu estava conversando com a turma, né, de que eu faria essa conversa com você, eu até peguei aqui o capacete que você ilustrou. Então, meu Olha, capacete. eu tenho até o projeto aqui no Behance, viu? Então, ó, o meu capacete está autografado, está assinado por Olha você, olha só. só. Então, assim, ele é muito especial para mim. Eu guardo ele, porque Ai, eu que uso bom. ele e guardo ele com muito carinho. E chegou a lascar a tinta, sair a tinta um Nada, pouquinho? nada, nada. Não, Não, também eu uso nada? com Ai, que super ótimo. cuidado, mas assim, nada, 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 nada. Ai, que Então, bom. então Tabata, vamos para o nosso momento final aqui, que a gente vai chamar de bate-bola pro design. Tá? Então, vou fazer umas perguntas aqui para você. E aí, assim, é uma coisa rápida, jogo rápido aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais ainda de você. Então, Tabata, qual que hoje em dia, né? Qual que é o seu cargo? Qual que é o seu cargo atual? Bom, designer de estampa na empresa e por fora freelancer de ilustração. Então, na empresa que você trabalha, o seu cargo ele é denominado como designer de estampas, é isso? Isso. É, eu atualmente sou designer plena, Pleno. né? Isso. Teria o estagiário, o assistente de criação, designer júnior e designer pleno. Você está com 6 anos de formada, que você falou? Sim, 6 anos. 6 anos na mesma empresa? 6 anos na mesma empresa. Eu fiz Parabéns, agora, seis parabéns, anos. parabéns, legal. Vou entrar como designer sênior. Daqui a pouco, sim, que legal. É, E quais são as suas atribuições? O que está no seu job description ali? Quais são as suas atribuições? bom, no trabalho, eu preciso pesquisar tendências,
criar ilustrações, fazer as composições visuais, depois utilizar as técnicas de rapport, que vão formar a estampa que depois vai ser apresentada para o cliente. Então, essas são fases do processo, né? Posso entender assim? Uhum, sim. E aí, a gente tem uma outra pergunta, que é uma curiosidade nossa, e que a gente vai fazer para todos os designers que passarem aqui por nós, né, nas nossas entrevistas, né? Então, para além, obviamente, da empresa que você trabalha, eu não sei se você já chegou a refletir a respeito, mas quais outros setores da nossa sociedade que são impactados pelo seu trabalho? Não sei se você tem uma resposta para isso, mas a gente gostaria de saber. Bom, além da empresa que eu trabalho, claro, as marcas que trabalham com a minha empresa, os consumidores finais, que, bom, dentro da empresa, então, quanto à empresa, né, os consumidores finais, eu diria que são homens e mulheres, tem uma certa idade que eu atinjo, que é entre agora, né, que eu estou fazendo estampas para o público jovem, então, homens e mulheres entre 15 e 30 anos, que eles gostam dessa pegada streetwear, algo bastante urbano, gostam das coisas de rua, né, pichações, slogans, tem o estilo skatista, e para as meninas, para as mulheres, além desse estilo urbano, também algo um pouquinho romântico e um estilo vintage, né? E, bom, isso para a empresa. Agora, trabalhando como freelancer, eu acabo atingindo também, bom, editoras de livros, agências, que aí eu posso acabar atingindo um público jovem, que nem o livro que eu ilustrei, né, que eu atingi o público teen, o infanto-juvenil. Bom, então eu diria que eu atinjo, na verdade, diversos públicos, né? Ainda mais dentro da empresa agora que eu estou trabalhando com internacional, públicos diferentes e internacionais. Sim, sem dúvida. E uma coisa assim que me ocorreu agora, enquanto você estava falando, eu acho que no caso dos livros, né, por exemplo, dependendo, né, nesse caso que é para adolescente, pré-adolescente, eu acho que até eventualmente despertar o gosto da leitura, né, porque o objeto livro, ele acaba sendo bastante atraente, né, então eu acho que pode eventualmente até angariar novos leitores, né? Sim, sendo até que agora é que eu não pude mostrar, mas eu estou fazendo a ilustração de um outro livro que o autor pediu para fazer a reformulação dele, que ele achava que as ilustrações já estavam muito antigas e que ele quer algo mais moderno. Então eu comecei a fazer agora. Mesmo, e aí, assim, curiosidade, você está trabalhando totalmente em casa, trabalho remoto, home office, é isso? Sim, totalmente em casa. Reuniões todas virtuais, né? Todas virtuais. Tabata, como que você se define enquanto profissional? Ai, bom, é, eu posso dizer, eu não me considero uma pessoa experiente totalmente. Eu acho que eu aprendi bastante coisa com estamparia, porque afinal trabalho há 6 anos nessa empresa têxtil e trabalhei com público nacional e agora internacional, mas eu acredito que ainda tem muitas coisas que eu posso aprender dentro da estamparia. Por exemplo, tecido, eu acho que é algo que eu não manjo muito bem e que seria muito importante se eu entendesse melhor, porque é importante você saber como o seu desenho ele vai ser gravado no tecido, né? Então, dependendo do tecido que a minha estampa for gravada, talvez eu tenha que fazer a coloração da estampa
ela mais forte, né? Ela mais saturada, porque às vezes no tecido, quando for imprimir, ele vai ficar quase que sumindo, né? Meio opaco no tecido, né? Então, essa seria uma coisa. Deixa eu pensar. Eu acho que também o meu trabalho ele chega a ser bastante eclético, porque dá outro exemplo também dentro da empresa, né? Como eu pego briefings diferentes toda hora, eu não posso ter um traço meu, porque eu vou vender uma estampa floral para um cliente, mas eu não posso fazer aquele mesmo traço para outro cliente, porque senão vai dar briguinha, Sim. né? Então, mas ao mesmo tempo, eu preciso também criar um traço se eu quiser trabalhar como ilustradora de livros, por exemplo, né? Seria interessante que as pessoas reconhecessem o meu trabalho como ilustradora nos livros, né? Eu preciso ter um traço para ser ilustradora de livro, mas ao mesmo tempo eu não posso ter um traço se eu for trabalhar com estamparia. Tenho que ser eclética. Assim, é aquela linha tênue, né, entre ter uma marca sua, né, ter ser reconhecida e, ao mesmo tempo, poder se adaptar aos diferentes mercados e aos diferentes briefings, né? Isso Exatamente. é delicado, né? Assim, é uma questão bastante sutil, mas assim, você falou que você não se considera ainda uma profissional experiente, ou seja, isso é uma construção, né? Sim. Eu acho que a gente sempre tem o que aprender, né? Até a gente ficando mais velho, sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, né? Sim, é verdade. Eu, então, não sei de nada, Tabata. Você comentou ali aquela passagem super bonitinha de você ir no começo de carreira, ir até as lojas e estar acompanhada da mãe, e aí a mãe vibrar também, e aí colocar a vendedora, falar para a vendedora que você que fez a estampa e tal. Então, assim, é um pouco do, é, do reconhecimento externo, né? De, assim, do que uma profissional de design faz, especificamente, no seu caso, uma designer de estampas, né? Queria saber, assim, como que você acha que a sociedade te vê, assim, enquanto profissional, né? O que que as pessoas acham, quando você fala o que você faz, o que que as pessoas têm em mente, o que que elas acham como que elas te veem enquanto designer? Bom, agora muitas pessoas acham que eu sou ilustradora da Zara, porque eu só andei postando os meus projetos mais recentes que foram para a Zara, né? Então é engraçado que até muita gente perguntou: você está trabalhando na Zara? Você está fazendo coisa para a Zara? E não é bem assim, né? E, bom, eu acho que as pessoas, elas ainda, elas sabem da palavra design, de ser designer, mas eu acho que elas não entendem ainda muito bem o que é a profissão, né? Elas relacionam muito a minha profissão como desenhar, né? E que por um acaso a marca comprou meu desenho e fez a estampa. Elas não entendem que eu tive todo aquele processo, né, de pesquisar, de desenhar, de pintar, de criar a estampa, de fazer a cor da estampa, né? Eu acho que só quem está no ramo mesmo consegue compreender o meu trabalho dentro da estamparia. Porque também acaba sendo bastante específico, né? Sim. Legal. E agora, assim, você já, sem a gente ter combinado nem nada, mas você já acabou mostrando até uns trabalhos do Mackenzie, né, da época de aluna e tal. Então, assim, queria saber, né, da sua graduação ali, assim, quais foram os momentos ou os saberes, o que que você acha que mais contribuiu para a tua formação e para
para você chegar no lugar onde você está hoje? Nossa, eu diria que tudo, sem querer puxar o saco, Sim. porque antes de eu entrar na faculdade, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à ilustração, porque eu sempre gostei de desenhar desde pequena. E o meu pai, ele é arquiteto e designer, então ele teve uma boa influência também quanto a eu entrar nessa área das artes, né? E aí ele falou para mim, eu acho que você é designer. Hum. Bom, vamos ver. E, nossa, passou uma semana de curso, eu já tinha percebido que eu já tinha feito a escolha certa, porque eu gostei de todas as aulas. Aula de desenho, tive aula de desenho nu, é, os programas também que eu aprendi no laboratório foram essenciais para onde eu me encontro hoje como profissional, porque eu aprendi na época a mexer no Illustrator, no Photoshop, no InDesign, coisas que programas que eu utilizo até hoje, né? Principalmente na empresa. Photoshop e Illustrator são os primordiais dentro do ramo que eu segui, né? E eu também, dentro da faculdade, né, no curso, eu consegui explorar as diversas áreas do design, porque eu gostava de ilustrar, mas eu ainda não entendia o que que eu queria fazer. E o curso do design, ele conseguiu me proporcionar isso. Então, eu lembro que na época eu tinha as optativas de moda, de história em quadrinho, de edição de livros, e eu percebi que eu gostava de tudo. Mas eu posso até, na verdade, mostrar um projeto aqui. Eu vou até compartilhar a tela, porque eu tenho esse projeto aqui no meu Behance, que foi o meu projeto para optativa de moda. O projeto era um projeto integrado que precisava fazer, né? Não, era um projeto para optativa, desculpa. E aí a gente precisava fazer uma coleção inspirada no tema Brasil. E eu escolhi fazer baseada nas artes da artista Anita Malfatti. Então, aqui o livrinho, que eu fiz a impressão, e a gente precisava fazer 10 propostas para a coleção e escolher uma delas para confeccionar, né? Então, aqui eu peguei várias artes dela, eu imprimi, eu comecei a pensar nas modelagens que eu poderia fazer, e eu achava que não estava saindo nada legal, então eu comecei a amassar os papéis que eu tinha impresso dos quadros, e eu achei que começou a ficar de uma forma legal, dava uma textura legal, a estampa ficava de uma forma diferente, mas que também lembrava o quadro da artista, né? Aqui os croquis que eu fiz, né? E peguei umas amostras de tecido para eu ter uma ideia de qual dessas peças da coleção eu poderia confeccionar, e também para a pessoa, quando visse meu trabalho, também tivesse uma ideia do que eu estava propondo, como seria a peça real, né? Então, aqui, entre outros. E esse aqui foi o escolhido. Eu não sei costurar, então eu tive que ir atrás de uma costureira. E dentro das opções que eu tinha, ela falou: olha, esse aqui é o que dá para fazer. Então tá bom. Aí a gente fez esse com base nesse quadro. E claro, designer é tudo, né? Eu fui a modelo e a fotógrafa para o meu projeto, a ficha técnica e as especificações do tecido, né? E bom, esse projeto, quando eu fui apresentar para minha professora, na época, Juliana, ela tinha acabado de entrar de licença maternidade.
Então, eu não consegui apresentar o meu projeto para ela. Eu tive que apresentar para um outro professor que foi substituto dela no dia. E, puxa, eu fiquei tão chateada, sabe? Porque a professora ela tinha acompanhado todo o meu processo. E aí, logo no fim, ela não conseguiu ver o produto final. Mas, bom, aí depois eu montei aqui o portfólio dele, postei no Facebook, a professora viu, ela me elogiou super, e com esse trabalho, ela me indicou para a empresa que eu trabalho hoje. Eles gostaram do meu trabalho, fiz uma entrevista com eles e entrei como estagiária. Legal. Então, sim, o design me ajudou muito, até profissionalmente. Muito legal você ter dividido essa passagem aí, essa experiência com a gente, porque muitas vezes a gente comenta, né? Assim, o networking, né? A rede de relacionamento dos alunos começa na graduação, né? Começa no primeiro dia de aula, né? Não começa quando a gente se forma e ele vai para o mercado de trabalho. Eu acho que nosso relacionamento começa no banco da escola, na graduação mesmo, né? É super importante a gente cultivar esses relacionamentos porque, como você mesma disse, isso te abriu uma porta fantástica, né? É, uma porta que eu tô há 6 anos até, né? Pois é, pois é. Eu também, muitas das coisas que eu consegui profissionalmente também foi graças aos professores que eu tive no mesmo curso que você, né? Então, assim, no curso de desenho industrial ainda, mas no Mackenzie. Então, eu também sou grato ali a aqueles que foram meus professores e me abriram portas e me indicaram caminhos. Muito legal, Tabata. Eu não lembrava dessa passagem, não. E Mas claro, todos os projetos também, esses projetos integrados que eu fiz na faculdade, serviram como um portfólio meu, sim. que antes de estagiar eu não tinha um portfólio, né? Eu tinha alguns desenhos, mas com os projetos eu acabei aumentando a quantidade, né? Mostrando outras coisas que eu também conseguiria, que eu também consigo fazer. Tabata, eu vou ter que encerrar. Assim, foi uma delícia conversar. Essa hora passou rápido demais. A gente podia conversar com mais detalhes. Tem mais perguntas. Eu também tenho mais perguntas, mas nosso tempo ele acaba aqui. Eu queria, antes de encerrar, agradecer enormemente, tá? Você ter topado, estar aqui com a gente, dividindo a sua experiência, de uma maneira tão generosa, de uma maneira tão agradável, né, de ser vista. E ainda bem que a gente fez esse webinar e ainda bem que ele vai para o nosso canal, né, do YouTube, porque ele precisa ser público. Mais gente precisa ver o seu trabalho, mais gente precisa ver a sua trajetória, né? E com certeza a gente vai alcançar mais pessoas que vão poder se inspirar aí na sua carreira, na sua experiência profissional. Obrigado, viu, Tabata? Muito nada, obrigada a vocês por terem me chamado. Gostei muito de ter participado. Obrigado, foi um prazer estar com você. Então, a gente encerra agora, né, o nosso primeiro episódio aqui da série de webinários que fazem parte do nosso projeto de extensão ProDesign Mackenzie. Então, obrigado para todo mundo que assistiu a gente e até uma próxima. Tchau, tchau.